Graça e paz, amados. Ah, Hoje estamos meditando na palavra do Senhor, no livro de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 18. Mas eu queria partilhar em poucos minutos a palavra de Deus, apenas em 5 minutos, para trazer a tua reflexão, para trazer ao teu pensamento sobre a vontade de Deus. Jesus diz que Ele é a porta. Logo no versículo 1 diz que aquele que não entra pela porta, ele é ladrão, ele é assaltador, ele é malfeitor. Mas aquele que entra pela porta, esse que é o bom pastor. O que é isso de entrar pela porta? Entrar pela porta significa você ouvir a voz do seu pastor, você conhecer a voz do teu pastor, não ter outras doutrinas no meio da palavra do teu pastor. Significa que você conhece o teu pastor plenamente, você sabe o amor que teu pastor tem por ti e não permite que ninguém venha te introduzir outras palavras, venha te introduzir outra mensagem que não seja a mensagem do teu pastor. Você há de saber, por exemplo, que o meu pastor, ele nunca pregou dinheiro, ele nunca me exigiu dinheiro. Então, quando vier alguém te exigir dinheiro, o amado vai dizer que não, esta não é a voz do meu pastor, porque o amado conhece a voz do teu pastor. E no versículo 3, diz que o verdadeiro pastor, quando ele entra pela porta, a porta ela é aberta, de tal sorte que ele chama as ovelhas, e as ovelhas elas conhecem a voz do seu pastor, conhecem a voz do seu pastor. Elas não ouvem a voz do estranho, dos estranhos eles fogem, mas dos seus pastores, eles reconhecem a voz dele, eles reconhecem o perfume dele, eles reconhecem o cheiro do seu pastor. É o que Jesus quer de nós, que sejamos ovelhas, que conhecemos a voz do nosso pastor. Porque toda ovelha que conhece a voz do seu pastor, quando a porta ela é aberta, o pastor conduz a elas a pastos, a vida. Você só vai ter vida em Cristo quando você conhecer a voz do homem de Deus que ele levantou para si. Porque o homem de Deus que Deus levanta para si, ele é a autoridade, ele é Deus invisível na terra. Ele representa a imagem expressa de Deus invisível aqui na terra. Ele é o representante de Deus na tua vida. É por essa razão, se você conhecer a voz do teu pastor, mesmo quando você estiver em perigo, pode aparecer a imagem do teu pastor te alertando, te tirando do perigo. Quando você estiver em situações difíceis, você há de ouvir a voz do seu pastor, a voz que você conhece, a voz que você respeita, a voz que você vai dar honra. É essa voz que vai trabalhar ao seu favor. Porque Deus, para se comunicar contigo, vai usar essa voz. Enquanto você não conhecer a voz do teu pastor, você está vulnerável a todas as vozes que vão aparecer ao longo do caminho. Há de aparecer a voz do lobo. Você vai seguir. A Bíblia diz que existem pessoas que veem como se fosse um cordeiro, mas por dentro são lobos. Você vai seguir. E lá à frente, você vai morrer. É importante os obreiros, é importante a igreja conhecer a voz do seu pastor. É importante os obreiros, a igreja, conhecer a voz do seu pastor. E seguir a voz do seu pastor, não seguir a voz do estranho. E diz mais que quando a porta ela é aberta, o pastor conduz as ovelhas, ele vai diante das ovelhas e ele os leva a pastos seguros. A pastos seguros. Mas como é que você há de ir a pastos seguros se você não conhece a voz do teu pastor?
O que significa conhecer a voz do teu pastor? Primeiro, você não vai respeitar a Deus. Você não vai. Eu amo a Deus. Mas em primeiro lugar, você aborrece o teu pastor. Você não respeita a voz do teu pastor. No meio da voz do teu pastor, você tem tuas vozes. Você vai saltar o muro. Vai promover suas reuniões para desestabilizar a igreja. É importante conhecer a voz do teu pastor, seguir o seu pastor. Aí você encontrará vida. Não é possível você ser abençoado enquanto for insubmisso. A graça que Deus colocou em nós, como vossos pastores, não vai fluir em vocês se não encontrar a submissão. Deus funciona com legalidade. Se você ler lá em Filipenses capítulo 2, se você ler em Filipenses capítulo 2, podemos ir muito rapidamente, amados. Filipenses capítulo 2. A Bíblia diz que, em Filipenses capítulo 2, diz que podemos ler logo versículo 5. Diz que Jesus é Deus, ok? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Estamos a dizer, apesar de dizer que aqui no versículo 5, que nós temos que ter o mesmo espírito que Jesus tinha. Qual é então o espírito que Jesus tinha? Versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, sendo igual a Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Então, Jesus sendo Deus, ele não quis se igualar a Deus, mas antes, ele tomou a natureza de servo, fazendo-se semelhante a homens. Versículo 9, 8. E, achando na forma do homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte da cruz. Está a perceber? Deus, Jesus, foi obediente a Deus. Jesus foi obediente a Deus. Então, o reino espiritual, o mundo espiritual, funciona com obediência. Funciona com obediência. Mesmo que você ache que seu pastor, em termos de idade, ele é mais novo em relação a ti, se Deus colocou a ele, obedeça a ele. Seja obediente. E esta obediência que o irmão terá vai trabalhar a seu favor. Muitas das vezes nós não somos abençoados por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Não somos abençoados por causa da desobediência. Porque nós não ouvimos, não conhecemos a voz do nosso pastor. Não conhecemos a voz do nosso pastor. E a desobediência está lá. E quais foram os resultados da obediência? Ou antes disso, vamos ler também em 1 Samuel. 1 Samuel. Espero que o amado esteja anotando isso. Vamos ler em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Está vendo? 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Está aqui. Eu gostaria que, amado, quando tiver tempo, ler essa palavra, essa mensagem. É uma mensagem que vai te fortalecer muito. E voltaremos lá nos Filipenses. Vai te fortalecer muito. A Bíblia diz que Deus havia dado uma missão clara a Saul, para que ele matasse todos os amalequitas e incinerasse tudo aquilo quanto eles tinham. Acabasse com tudo aquilo que era dos amalequitas. Mas Saul
Ele matou, mas deixou o rei, levou aquilo que ele achava que tinha valor, os amalequitas. Mas a palavra que ele recebeu de Deus era que ele fosse e matasse todos os amalequitas e tudo quanto eles tinham. Não deixasse nada vivo. Era para matar tudo. Era para renunciar tudo. Quando Deus disse a Saul para matar os amalequitas, é igual você receber a mensagem de Deus e dizer que, Senhor, eu quero viver para ti. Você tem roupa de xará, você tem a zagaia, você tem aquelas linhas pretas, tem tudo. Você renuncia a tudo. Não fica com mais nada. Não guarda, diz, não, eu vou guardar essa agulha. Isso você não fez nada. Então a mensagem era que Saul matasse os amalequitas com os seus reis e tudo quanto eles tinham. Mas Saul fez incompleto. Não fez tal como Deus havia lhe ordenado. Não fez como Deus havia lhe ordenado. Daí Deus manda de volta o profeta Samuel. E aqui no versículo 22, Saul, antes de 22, mas vamos no versículo 22, Saul está dizendo que eu fiz aquilo que o Senhor mandou e guardei a melhor parte para oferecer sacrifício a Deus. Veja só qual é a resposta que Deus está dizendo aqui. Diz que, vou ler nessa versão que é mais fácil para o irmão poder perceber, compreender a mensagem de Deus. É importante o irmão compreender esta mensagem. Vou ler nessa versão que é muito fácil. Veja só no versículo 22. Diz o seguinte. Veja só, presta bem atenção nessa resposta. Mas Samuel diz: o que agrada mais o Senhor? Sacrifícios ou obediência aos seus mandamentos? Depois diz o seguinte: é melhor obedecer do que oferecer sacrifício. É melhor obedecer do que oferecer a gordura dos carneiros. Amém? Aqui, está vendo? Nós encontramos aqui que a obediência é fundamental. Enquanto você não obedecer à voz do teu pastor, enquanto você não obedecer à voz do seu pastor, você está perdido. Porque não obedecer à voz do teu pastor significa que você não conhece a voz do teu pastor. Você não conhece a voz do teu pastor. E se não conhece a voz do teu pastor, você torna-se vulnerável a ser conduzido à perdição. Vai viver uma vida de perdição. É importante para o teu crescimento espiritual, para o teu crescimento na fé, é importante você estar submisso, conhecer a voz do teu pastor. É por isso aqui em Filipenses capítulo 2, onde estávamos a ler, já no versículo 8, diz que Jesus, ele foi obediente a Deus. Ele se humilhou. Ele adquiriu a forma humana. E o que aconteceu aqui? Diz que, por isso Deus, por causa da obediência dele, por isso Deus exaltou a Jesus soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, versículo 10, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. É por causa da obediência. É por causa de reconhecer a voz do seu pastor. E Deus já nos deu uma resposta clara, que obedecer é melhor do que sacrificar. Eu gostaria que nesta manhã o irmão avaliasse aquilo que você é, como é que tem caminhado durante todo esse tempo. Será que você obedece a voz do teu pastor? Ou você entra pelo muro, salta a porta? Se você entrar pela porta, você encontrará pastagem. Se você for obediente à voz do teu pastor, você vai encontrar vida. Mas se você desobedecer, você pode estar na igreja 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos. A tua vida não vai mudar. Porque não tem como Deus realizar, operar milagre na tua vida. Lembra que lá no livro de 1 Samuel também ainda,
Quando o povo fala com o profeta Samuel, diz, constitua para nós o rei. Samuel foi ter com Deus, apresentando essa causa. Veja só qual é a resposta que Deus está dizendo. Ela diz o seguinte: Samuel, não se preocupe, não é a ti que eles te negaram, é a mim que me negaram, é a mim que eles renunciaram. Então, quando você não obedece, quando você não conhece a voz do teu pastor, é a Deus que você não reconhece, porque Deus é espírito. Ele precisa encontrar corpos humanos para ele trabalhar. Lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz que o nosso espírito, a nossa alma, é a lâmpada do Senhor. É através do nosso espírito que ele te conduz. É através da nossa vida que ele traz a mensagem. Então, se você não conhece a voz do teu pastor, você não obedece ao teu pastor, não tem como você ser abençoado. Você vai ser conduzido ao capim, vai ser conduzido à mata. Mas se você conhecer a voz do seu pastor, você encontrará pastos verdes. E para terminar, no Salmos 23, a Bíblia diz que Davi faz uma declaração, porque ele já conhece a voz do pastor dele. Diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em campos verdes. Amém? Não sei como compreender aqui? Ele é o pastor. Davi diz que eu conheço a tua voz, porque tu és meu pastor. E o que acontece aqui? O Senhor conduz Davi até pastos verdes. Tudo está aqui. Ele conduz Davi até pastos verdes. E o amado, onde é que está a encontrar a pastagem? Então, é importante a obediência. É importante conhecer a voz do seu pastor. Que Deus te abençoe nesse momento da meditação e te enriqueça grandemente. Amém.